Bom, gente, agora eu vou conversar com vocês sobre um assunto que eu venho há um ano falando pra vocês que eu ia fazer, mas não tinha conseguido até agora, porque é um assunto que ainda mexe com a minha parte emocional, né? E gestação a gente fica mais sensibilizada ainda, né? Porque os hormônios estão a mil, né, gente? Então a gente chora por qualquer coisa incomoda. Final da gestação parece estar mais a mil ainda. Os meus estão bem, que olha, até o cabelo, gente, ó. Meu cabelo tá oleoso. Eu lavei ontem à noite e já tá oleoso de novo. Então a gente sabe que é hormonal, a pele tá mais oleosa. Então é hormonal no meu caso, né? Tem algumas gestantes que não ficam, mas no meu caso eu sei que fica, porque na gravidez do Ju eu tive também. Então, a gente fica com os hormônios a mil, né? Muda, altera tudo na gente. E então, a parte emocional tá mais abalada também. Mas como eu prometi pra vocês, vou parar de enrolar e vou vir falar sobre isso. Então, vamos lá. Em 2021, eu passei por uma gestação, né, do meu segundo filho. Foi muito difícil emocionalmente, né? Eu cheguei a contar no meu Instagram um pouquinho sobre o que aconteceu, mas não dei detalhes, né? Só apenas comentei o que houve, mas não dei detalhes. O Júnior foi minha primeira gestação, uma gestação extremamente saudável, era super ativa. Com 34 semanas eu precisei ficar internada, porque eu levantei um sofá, fui fazer arte, né? Mas nada grave assim, só precisei ficar mais quietinha, mais em repouso, né? E ele nasceu super saudável, com 39 semanas e 5 dias, quase 40 semanas. Então nasceu um bebê extremamente saudável, eu tive cesárea por escolha minha, né? Eu escolhi a cesárea. Eu sou uma mãe muito medrosa, assim, eu sou muito sensível à dor. Então, eu preferi a cesárea do que o parto normal. E pra mim foi a melhor escolha, eu não tive problema, a cesárea foi maravilhosa. Eu tinha vontade de ter parto normal, né? De tentar parto normal. Mas na hora do vamos ver ali, o medo falou mais alto, né? A gente sabe que o nosso corpo, Deus criou perfeitamente para isso, né? Mas a gente tá num corpo que tem medo, né? A gente tem os medos, os traumas aí que a gente carrega, né? Da nossa vida, tudo. E vamos lá. Bom, vou contar para vocês agora do que aconteceu em 2021. Em 2021, na mesma época que eu descobri a gestação do Júnior, que foi por volta de julho ou agosto. Se eu não me engano, foi em agosto. Foi Dia dos Pais. Um dia antes do Dia dos Pais, eu descobri a gestação do Júnior. E o do meu segundo neném foi mais ou menos na mesma época. Eu descobri a gestação, né? A gente já queria um segundo neném, né? Por mais que o Ju era bem novinho, mas a gente já queria para ser tudo próximo, crescer junto. Então, eu tive a segunda gestação, eu descobri a gravidez. Nós estávamos muito felizes, porque a gente já queria, né? Então, fui consultar na médica, minha primeira consulta, tudo, ouvimos o coração, tava super bem. E depois de um mês, mais ou menos, a doutora pediu pra mim retornar, né? Pra mim começar tudo certinho. E nós voltamos. Eu ia gravar, eu lembro que eu ia gravar até pra deixar guardado, pra esperar os 3 meses pra mim mostrar pra vocês. Eu já tava com 7 semanas, quase 8 semanas na época. E eu lembro que eu fui pra gravar o vídeo, pra contar, né? No Instagram, no YouTube. Na época eu já tinha o canal também, meu canal um pouquinho mais antigo. Então, é agora que eu comecei a focar mais no canal. E eu ia gravar pra filmar pra vocês. E eu lembro que foi uma sensação muito difícil. Porque antes de eu chegar no hospital, alguma coisa me falava que tinha alguma coisa errada, sabe? Aquele sentimento de mãe, assim. Eu lembro que eu entrei na sala, a doutora me examinou, e a hora que ela colocou para escutar o coração, não tinha mais batimento.
eu tive um aborto retido. Isso mexe muito ainda comigo. Acho que com qualquer mãe que passou isso há pouco tempo. Vai fazer 2 anos em outubro. Eu não gosto de gravar esses tipos de vídeo chorando, né? Mas como eu prometi que ia gravar pra vocês, então eu tô vindo aqui gravar. E o coraçãozinho dele parou de bater. E a doutora me deu 2 opções, ou eu fazer a raspagem, ou eu esperar. Só que o nenê já tinha bastante tempo, já tinha parado de bater um coração, tinha uns 5 dias mais ou menos. Então a minha doutora falou, Dai, você que escolhe. Claro, eu preferi o natural, né, tentar expelir naturalmente tudo, pra não precisar passar por esse procedimento, né. Então ali eu fiquei com o nenenzinho e foi muito difícil pra mim. Você sair pros lugares. Eu descobri que eu perdi o neném no dia do aniversário do meu sogro. Então, no mesmo dia, saber que eu tinha que comemorar pela vida do meu sogro, sabendo que o meu filho tava ali. Então, eu lembro que a gente saiu jantar, eu tava com o olho todo cheio de água, assim, o tempo todo chorando e pedindo pra Deus devolver a vida pro meu filho, né? Mas não é não é os planos que Deus queria pra gente, né? Tive que passar por isso, é um aprendizado assim como qualquer outra mamãe que passou por isso, né? A gente tira um aprendizado, a gente aprende a valorizar as outras coisas da vida. Então, eu lembro que a gente foi jantar e eu tinha que controlar para não chorar, tinha que ser forte para não chorar, porque eu tava ali comemorando a vida do meu sogro, né? E eu lembro que eu ia na igreja com o nenê, eu fiquei com o nenê 21 dias morto, dentro da barriga, então esperando pra tentar expelir natural. E eu lembro que a gente saía às vezes pros lugares pra me distrair a cabeça, desfocar daquilo. E foi passando os dias. Quando deu 21 dias, a gente tinha um compromisso na igreja e eu comecei a passar muito mal. Só que antes disso eu fui com a minha sogra no shopping e eu tomei um café da tarde. Então eu tomei um chocolate quente e comi um outro chocolatinho e fui pra casa. E a gente tinha Santa Ceia na igreja, então a gente ia tomar banho e ia pra igreja, né? E eu comecei a passar mal. Eu fui tomar banho, então eu comecei com muita dor, muito sangramento. Comecei a sangrar muito. Eu tinha vontade de ir no banheiro, achando que era xixi. Quando eu chegava lá era sangue. Então eu comecei a ter muito sangramento e muita dor, uma dor que eu não aguentava, né? Que era uma dor de trabalho de parto, pra expelir, né? O neném ali, a placenta, tudo. Então eu comecei a sentir muita dor. Liguei pra minha doutora e ela falou, Dai, vai pro hospital agora, por como eu tava com muito sangramento. Ela ficou com medo de eu ter hemorragia. Então, porque eu fiquei com o neném muito tempo, né, ali dentro. Deixamos o Júnior na minha sogra. E eu lembro que eu tava com um vestidinho, eu lembro o vestidinho até hoje, eu não tenho mais esse vestido. Porque eu não gosto de lembrar desse momento, tudo. Então eu acabei doando esse vestido, que eu não gostava nem de olhar nele dentro do guarda-roupa. Então eu acabei doando ele. E eu lembro que eu cheguei no hospital e o hospital foi muito desumano comigo. Eu cheguei no hospital, era bem troca de plantão, era 7 horas, e cheguei no hospital, eu tava com esse vestidinho e eu tava com absorvente noturno, e o Herbert foi pra casa buscar minhas roupas, porque eu ia ficar internada de um dia pro outro. Então o Herbert foi buscar minhas roupas, né, e minha sogra ficou ali comigo pro lado de fora. Na época eu fiquei sozinha aquela noite no hospital e foi muito difícil pra mim passar aquela noite sozinha.
Então eu entrei dentro do hospital, na época ainda estava usando máscara, a gente estava quase no final da pandemia, já estava mais normal, os comércios já estavam funcionando já quase normalmente, né? Entrei dentro do hospital e eu lembro que eu comecei a sangrar e molhar o vestido, assim, começou a vazar do vestido. E eu lembro que eu cheguei com muita dor, eu já não tava aguentando. E cheguei direto nas recepcionistas, elas nem olharam pra mim, pediram pra mim sentar e aguardar que elas já iam chamar. Sentei, fiquei ali mais ou menos 10 minutos, 15 minutos com muita dor, muito incômodo. Eu lembro que tinha até uma senhorinha do meu lado, ela ficou preocupada comigo e olhando tudo, me olhando toda hora e tal. Aí as meninas me chamaram, as secretárias me chamaram, as recepcionistas, né? Me chamaram. Eu fui, passei para elas tudo, os documentos, tudo, contei o que estava acontecendo. E mais uns 15 minutos, 20 minutos esperando para ir na triagem, né? Aí lembro que me chamaram, aí falei o que eu tava acontecendo, tudo. Passei pela triagem e mais uns 10 minutos pra médica me atender. Então, assim, eu me senti muito triste porque eu tava ali com muita dor e muita demora pra atender, uma falta de humanidade, sabe? Uma falta de carinho pelo próximo. Eu era uma mãe que tinha perdido seu filho, que tava ali com dor, né? Então, é muita falta de amor, meu Deus, que horrível. Eu tenho raiva, eu peguei nojo desse hospital, eu tenho um nojo desse hospital, que toda vez que eu entro nele, se eu preciso, eu precisei levar o Júnior um tempo atrás, e toda vez que eu entro naquele hospital, me dá uma sensação de desespero, assim, de terror daquele hospital, muito desumano. Não foi a primeira experiência que eu tive com eles. Eu tive uma experiência péssima com eles, com o Herbert, o meu esposo, antes de eu ter o Júnior. Então não era a primeira experiência que eu tive, e na época era o único hospital que eu podia ir. Aí me chamaram, a doutora me chamou, a doutora que tava ali de plantão, ela me chamou, me avaliou tudo certinho, viu como é que tava. E eu lembro que quando ela pediu pra mim tirar a roupa, saiu muito sangue, escorria sangue assim nas pernas. Eu comecei a ficar muito mal, muita dor, a dor começou a intensificar e ela fez um ultrassom e o nenê já tava, o fetozinho já tava ali, o bebezinho já tava no canal, né, saindo. Eu lembro que ela ligou pra minha doutora para perguntar pra minha doutora se a minha doutora preferia que eu passasse por um procedimento na sala de cirurgia ou que ela tentasse tirar ali na sala mesmo. A hora que eu escutei ela falando isso, eu fiquei em choque. Falei, gente, eu já tô com tudo isso e ela querer tirar aqui. Eu lembro que a minha doutora falou, não, pelo amor de Deus, você vai traumatizar essa menina. Eles iam colocar um equipamento e ia puxar, né, o restantezinho do que ficou ali, do que não tinha saído ainda, né? Então eles iam tirar ali na sala mesmo da doutora. A minha doutora, não, pelo amor de Deus, leva essa menina pro centro cirúrgico. Aí saí da sala da doutora direto já pra sala de centro cirúrgico. Eu não pude tomar aquela da endoscopia, né, que a gente costuma dormir. Eu tive que tomar a RAC, que é a mesma da cesárea, né, por conta de eu ter tomado esse café à tarde. Então, elas acharam melhor eu tomar a da cesárea para não correr o risco de eu vomitar, né, e voltar pro pulmão, ter uma broncoaspiração. Então, elas acharam melhor eu tomar a RAC. Então, eu fui pro centro cirúrgico, aplicaram a RAC e acho que foi o momento mais dolorido para mim, porque enquanto eu tava ali, passando por aquilo, os médicos não estavam nem aí. Eles foram super desumanos comigo, né? O anestesista que foi mais atencioso, assim, mas eu lembro que eles conversaram sobre assuntos, sabe? Em vez de ficar quieto naquele momento ali, ou tá ali conversando comigo, perguntando se tava
tranquilo, se eu tava sentindo alguma coisa e tal. Eles foram muito desumanos, sabe? Eles conversaram sobre algumas conversas que não tinha nada a ver, assim, naquele momento, sabe? Então foi uma coisa que mexeu muito comigo. O meu emocional ficou muito abalado. Tem coisa que eu nem vou contar aqui pra vocês, porque realmente dói muito e isso eu guardo pra mim, porque pode ser que eu traumatize alguma mamãe no que eu ouvi no hospital e eu não quero causar isso pra vocês, né? Então, eu peguei e saí do centro cirúrgico, né? Levaram pra sala de recuperação e eu lembro de uns sintomas que eu não tive no do Júnior, que foi frio. Eu tremia de bater o queixo, assim. E teve uma enfermeira que foi muito atenciosa comigo. Ela cuidou de mim, ficou ali comigo o tempo todo, conversando, perguntando se eu tava bem. E eu lembro que na sala de recuperação foi o meu último choro desesperador. Que foi um choro que eu chegava a soluçar de tanto chorar. Era um choro, assim, ai, eu só não gritava porque não dava, mas era um choro, foi muito dolorido tá ali naquele local. E depois eu fui pro quarto. Na época também não podia ter 2 pessoas no mesmo quarto, então eu fiquei sozinha. Eu não tive acompanhante, nem o Herbert e nem minha sogra puderam entrar comigo. Então foi muito dolorido passar por tudo aquilo e você não ter ninguém pra estar ali com você. E acho que o pior de tudo é que eu fiquei perto da maternidade. Então eu escutava o choro de alguns bebezinhos durante a noite. Isso foi muito difícil pra mim, passar por tudo aquilo e você ainda ir pra um hospital que te trataram como um lixo, sabe? Me trataram super desumano. As enfermeiras que cuidaram de mim durante a noite foram ótimas, né? Nessa parte eu não posso reclamar. Mas os médicos que fizeram, a médica que fez o procedimento na época, eu achei ela muito fria, muito desumana, sabe? Os médicos de hoje em dia são muito desumanos, sabe? O que eu vejo é que eles estão nessa profissão não é por amor para salvar vidas, eles estão pelo dinheiro, né? Aqui no Brasil, eles são extremamente valorizados, salários altos, né? Achei você, mamãe. Chegou meu chiclete, gente. Então foi um momento muito difícil pra mim, né? Mas passou. Hoje eu já tô me recuperando. Hoje já tem outro nenenzinho chegando, né, Juju? Seu irmãozinho tá chegando? Conta pro pessoal que o Harry tá chegando. Conta. Meu irmãozinho tá chegando. Tá? Tá. É verdade? Você tá ansioso? Sim. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. E é isso. Essa foi a minha experiência de ter passado, né? A gente só espera que os médicos possam se tornar mais humanos, né? E esquecer um pouco do dinheiro, né? Que é difícil hoje em dia na sociedade que a gente vive, né? Mas a gente espera que venha médicos melhores, né? Que saibam acolher o sentimento de qualquer pessoa que tá ali, desde uma criança pequenininha que a gente sabe que tem, uma mãe que perdeu seu filho, uma pessoa idosa, né? É isso que a gente espera dos médicos, né? Serem mais humanos com a gente. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de inscrever no canal, mandar para aquela amiga de vocês, tá bom? E é isso aí, meus amores. Curte, comenta e compartilha. Um beijo. Manda beijo. Fala pro pessoal, curte, comenta e se inscreve no canal. E se inscreve no canal. Fala tchau, tchau. Fala tchau. Tchau, tchau. Tchau, gente. Beijo.